Caríssimo internauta, caríssimo telespectador, o X da questão de hoje é o erro na pesquisa do IPEA e o pensamento do brasileiro sobre o comportamento da mulher nos dias atuais. O protagonista do programa de hoje é o escritor, o advogado e o vereador à Câmara Municipal de São Caetano, Éder Xavier. Pois bem, essa notícia causou uma grande... Os senhores já sabem, nós estamos aqui agora para mostrar aos senhores uma leitura diferente feita por um homem experiente e inteligente que é o Dr. Éder Xavier. A notícia já se sabe. O IPEA, o Instituto de Pesquisas de Estudos Sociais, deu o resultado de uma pesquisa dizendo que 65% da população brasileira, dos homens, entendiam que as mulheres eram culpadas pelos estupros que sofriam, utilizando roupa mais curta, comportamentos dessa e daquela forma. Isso criou um grande impacto nas redes sociais, os senhores acompanharam, na televisão aberta, fechada. Aí apareceram atores, atrizes, fazendo questão de se posicionar, evidentemente, de forma contrária. O IPEA vem e desmente e derruba de 65% para 26%. O presidente do IPEA pediu demissão. Então agora nós ficamos com o quê? Nós ficamos com 26% dos homens, entendendo que as mulheres são responsáveis pelos estupros que sofrem. Ponto. Vamos ao doutor Éder Xavier. Antes, uma rápida observação ainda sobre este tema. A cada 2 horas, uma mulher é molestada no Brasil, dentro ou fora de casa. Mas essa pesquisa não afeta muito, ela é um pouco abstrata. Por que isso aqui causou esse impacto? Isso aqui causou impacto pelo seguinte, porque tirou-se do estuprador a responsabilidade do estupro e transferiu para a vítima. Quer dizer, a mulher, além de ser vítima, impotente do estupro, era responsável por ele, porque era ela o motivo do crime. Evidentemente, isso provocou... Eu gostaria de saber do advogado Éder Xavier e legislador, porque o doutor Éder é vereador à Câmara Municipal de São Caetano e, portanto, pode fazer leis, se ele considera que mesmo os 26% constituem um índice alto. Ney, satisfação, como sempre, estar ao teu lado. Soubemos aí que você teve um desejo enorme de frequentar uns dias, descansar, a tua luta é muito intensa, descansar um pouquinho lá no hospital, para restabelecer as baterias, e parece que você veio com as baterias todas realmente carregadas. Porque primeiro, toca num... Então uma satisfação estar junto com você. Toca num tema com bastante veemência e faz indagações também de primeira ordem. Do comportamento humano, né? Isso, como você disse no final da tua assertiva, esses 26% também é absurdo, absurdo, absurdo. Tá certo, nós estamos num processo de evolução. Somos animais, a diferença da racionalidade ou não. Mas você vê, Ney, até os animais têm um momento certo do acasalamento, do sexo. Então, o cio. Então, você vê, nós que somos racionais e, teoricamente, pelo menos, estamos um grau superior dos irracionais, esse tipo de comportamento mostra o quanto ainda a animalidade, o descompasso da relação entre seres ainda é tão pungente, tão grande, tão efetivo. Vamos imaginar, a questão do erro é uma coisa de pesquisa, nós podemos conversar daqui a pouco. Mas vamos imaginar que 26% entenda, dos homens entendam assim, eu vi uma mulher ali com mini saia, eu vi uma com a outra vestimenta mais sensual, e então eu tenho o direito. Esses 26% denigre mesmo a imagem dos outros restantes, dos 100% dos homens, machuca muito. É uma coisa, no mínimo, animalesca, né? Então, eu imagino que tem que ter mesmo uma orientação, vamos dizer, uma solução divina, porque se a situação é esta do povo brasileiro, ou dos homens brasileiros, nós estamos hoje já num padrão, somos uma economia, entre as maiores economias do mundo. Não pode se dizer também que nós hoje não temos nada de educação nesse país. Então, se temos acesso
Hoje, nós estávamos até conversando antes do programa, o brasileiro cresceu na escala social, na escala da economia. Cresceu pouco, mas cresceu alguma coisa. Então, há mais acesso a bens de consumo, também a educação. O Brasil evoluiu bastante nos últimos 50 anos. E ainda tem 26% de homens. Então, eu não acredito nem nessa pesquisa, para dizer sincero. Então, quando erra e também quando está certo, quer dizer que agora está certa? Também não acredito que seja certo. Porque eu não posso imaginar que ainda nós estamos nos rastejando pior que o animal. Ou seja, um homem virar uma ostra. Agora, é evidente. Uma coisa é olhar a roupa da pessoa, a vestimenta da pessoa. Talvez a confusão que se dá, Ney, é a seguinte. Porque a mulher pode mesmo, como o homem também pode estimular a libido do parceiro, do outro, de quem não viu passando, com gestos. Aí já não é a vestimenta, é meu gesto, é minha aproximação, é a minha provocação, a minha sensualidade. Então aí, também esses 26 devem ter uma mistura disso aí. Eu não tive acesso a isso. Também por vários motivos. Hoje, a alma tem muitas informações. O homem, o ser humano, a mulher, tem muitas informações. Há um descompasso interior na crença do judiciário, do legislativo, do executivo, dos professores, das religiões. Então a alma está desassossegada. E às vezes busca na droga, na bebida e também na sensualidade, na provocação, ter uma compensação pelas dificuldades dos dias atuais. Tanto que a depressão é algo... Então, às vezes, para compensar o aspecto da depressão que hoje toma conta dos homens, das mulheres, no mundo todo, pode ser, sim, que nesses 26% esteja embutido um grande número, não daquilo que é natural, da reação natural de um homem perante a vestimenta. Agora, quanto ao comportamento, mas é lógico, o homem pode estimular, né, a mulher a um ato mais até indecoroso, com mais denodo, né? E a mulher também pode, né? Depende então do comportamento. Portanto, essa pesquisa para mim ela é nula. Para sintetizar isso aqui, ela é nula. Quando errou, é nula com esses 26, porque eu não posso acreditar que nós tenhamos ainda homens que olham um vestimento de uma pessoa, e aí já agride essa mulher, já estupra essa mulher. Eu me nego a aceitar que essa pesquisa está correta. Muito bem. O telespectador da TV São Caetano, nossa cidade, vai fazer o seguinte. Você anota aqui o nosso telefone e o nosso site aqui da televisão. Se no correr do ano você tiver curiosidade em saber quem ganhará as eleições para presidente da República este ano, ligue para cá. E aí eu volto no Franco Montoro. O Franco Montoro, que Deus tenha na sua santa paz, criou a primeira delegacia da mulher do Brasil aqui na capital de São Paulo. Essa delegacia hoje existe em quase todas as grandes cidades. Por que ela é importante? Porque ela resolve o problema numa ponta, mas não resolve na outra, que eu vou falar com o doutor Helder. Como é que ela resolve numa ponta? Uma mulher apanha em casa, é espancada, passa a mão no filho, vai lá na delegacia da mulher, tem uma delegada que atende, faz o boletim de ocorrência, procede-se penalmente a questão, mas ela é atendida por uma psicóloga. E se ela não tem condições de voltar para casa, ela é colocada numa casa mantida pela delegacia da mulher. Então, houve sim uma evolução no atendimento da mulher agredida. Agora nós precisamos encontrar uma fórmula, doutor Éder, de fazer evoluir a outra parte, ou seja, o agente homem. Perfeito. Acho que a história é bem por aí mesmo. Nós saímos, né, de uma cultura, estamos a caminho, estamos nesse período de transição e as coisas aparecem com mais eloquência. Então o homem vem de uma cultura machista, de pleno domínio do lar, do sentimento, das reações, etc. Nós estamos nessa transição para que haja uma igualdade de comportamento, de responsabilidade entre homens e mulheres, que é o natural, que é a natureza. Mas ainda tem aqueles resquícios, sim, do tal do machismo. Agora, quando você tem as delegacias e tem a lei da Maria da Penha e outras leis, assim, para a proteção da mulher, e aí, proteção em lato senso, aquela que é estuprada, aquela que apanha dentro de casa por esse motivo, porque não lavou a roupa. Então, nem sempre a lei
a lei esta escrita pelo homem, impulsiona o adiantamento do comportamento. Então a lei vem coibir certos comportamentos, dar uma pena para aquele comportamento que não é aceito pela sociedade, para o bem comum, pelo bem comum. Então, nem sempre a lei resolve. Lógico que o Franco Montoro, que antigamente era Franco Montoro, né? Depois não sei bem se é Franco Montoro ou Montoro, mas seja lá como for, a Delegacia da Mulher tem aí prestado serviços, coíbe sim. Mas na questão do homem evoluir, a letra da lei não conseguiu fazer isto. As penas é a evolução da alma, é a evolução do espírito, da consciência, que faz o homem praticar aquela lei que não está escrita. A lei da responsabilidade, do amor, da fraternidade, da comunhão, da caridade. Então, eu entendo que a delegacia é importante, mas que somente... E olha, você vê, Ney, existe uma linha religiosa que eu acho bastante... religiosa, científica, filosófica, que diz que o processo da dor, dos descompassos, das agressões, seja de todo tipo, esta da mulher. Então, é a dor, o sofrimento que faz nós evoluirmos. Não acho que a lei nem as delegacias. Ela coíbe, ajuda, claro, e tal, mas é realmente o sofrimento. Então, essa pesquisa, que para mim está totalmente distorcida, porque a gente não pode acreditar, como já disse no momento anterior, ela traz sim, tem um certo valor. Nós podemos discutir isto. O quê? Discutir o quê? Que nós precisamos de uma evolução interior. E, infelizmente, parece que é o sofrimento mesmo. Daquelas que são estupradas, daquele que estupra e depois o Estado pune, que vai sofrer. Imagina, nós sabemos o que acontece, ou temos informações bem precisas do que acontece com um estuprador que vai para a cadeia. Então ele sofre, todo mundo sofre, aquilo, e é o sofrimento. Então eu não vejo. Lei, delegacia, é importante. Mas parece que assim é a saga humana. Precisa sofrer todo mundo para que depois haja uma certa evolução. Enquanto isso, o que cabe a nós, que estamos comentando, que somos pais, que temos as nossas mulheres, nossas filhas mulheres, pedir que nós possamos discutir bastante isso, a fim de que essas coisas não venham mais a acontecer. Eu fiquei muito perplexo. Eu tenho dificuldade até para comentar sobre esse tema, porque é um negócio animalesco, essa história de ver alguém com uma roupa e ir lá estuprar. É muito ruim. Então eu espero que haja o crescimento interior do homem. Essas outras coisas, como eu disse, servem, mas o interessante é que haja um crescimento. O melhor seria se nós não precisássemos sofrer tanto para evoluir um pouquinho. Vereador Éder Xavier, a Câmara Municipal de São Caetano, aqui na TV São Caetano, a nossa cidade. Vereador, o senhor é jovem e lembra-se bem. O senhor se recorda de quantas alunas tinham na sua classe na Faculdade de Direito? Mais ou menos, o volume de mulheres? Nem, olha, eu não sou assim tão jovem. Eu tenho 60 anos. Mas você falando que eu sou jovem, a experiência que você tem, eu acredito até que eu sou jovem. Então eu digo para você assim, realmente eu fiz a faculdade, passaram-se aí 30 e poucos anos, então tinha poucas mulheres na minha sala, tinha poucas mulheres, era uma quantidade maior de homens na minha sala. Nós vamos falar desta evolução com o escritor, o advogado e o vereador da Câmara Municipal de São Caetano, Éder Xavier. Daqui a um minuto. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Doutor Éder Xavier, há quanto tempo o senhor mora aqui em São Caetano? Nasci em São Caetano do Sul, moro na Rua Taipas, no número 611, no bairro Barcelona. 60 anos em São Caetano do Sul. Muito bem.
Então o senhor se confunde quase que com a história de São Caetano. É verdade, 65 anos 65 anos, porque só antes... de emancipação. É claro que antes existia o contorno geográfico, é claro que existia, mas existia como distrito de Santo André. Então, de 65 anos para cá, que tornou-se município, o senhor ficou 60, o senhor acompanhou a história de São Caetano. Como é formada a sociedade de São Caetano? Ela vem do quê? Ela vem dos ingleses, que construíram aquela estrada de ferro aqui perto, ela vem dos italianos, ela vem dos espanhóis, ela vem... Essa sociedade que o senhor cresceu com ela veio da onde? Muito interessante isso, que pode nós discutirmos sobre até... É verdade. A miscigenação das raças no Brasil é algo interessante. O Brasil é constituído de muitos povos. A miscigenação trouxe problemas, dificuldades, mistura de raças, mas trouxe também coisas boas. Tudo tem sempre os dois lados da moeda. Quer dizer, nós temos informações de povos, nós temos o espírito dos povos, que fizeram com que o Brasil fosse a nação hoje. Então, por exemplo, a criatividade do brasileiro, ela é intensa, enorme e tal. Mas, objetivamente, para São Caetano do Sul, as primeiras, do ponto de vista da economia, porque tudo gira em torno da economia, né? Os vilarejos se instalam, as cidades crescem atrás daquilo que é a economia. Ou seja, nós temos a entrada, as bandeiras, né? Que foram abrindo municípios e tal. Então, é assim, sempre há uma atividade econômica. A primeira que veio para São Caetano do Sul foi máquinas de tear que eram desmontadas. Na Itália vieram para cá. Para o Porto de Santos, subiam para cá, então nós tivemos aqui em São Caetano do Sul. Foi o primeiro ciclo, podemos imaginar um ciclo econômico. Depois, logo em seguida, nós tivemos, depois da década de 40, termo da guerra, houve uma decisão do governo federal no sentido de que o Brasil poderia alimentar o mundo. Então, houve programas para quem viesse investir, tivesse tecnologia, conhecimento, logo depois do 40, 45, quase 50, na área assim, da agricultura. Então, vieram para cá, para São Caetano do Sul, objetivamente para esse espaço que era, como você bem disse, distrito de São Caetano, 15 quilômetros quadrados, quarto menor município do Brasil, e de extensão territorial, e o segundo menor município de extensão territorial do estado de São Paulo. Então vieram para cá um contingente enorme de italianos, depois de portugueses e depois de espanhóis. A minha família veio, meu bisavô veio para cá nesse período, ele ocupou aqui na estrada de ferro São Caetano do Sul, ferroviária, a primeira casa que era até de lata, lá de metal e coisa desse tipo. Minha mãe e minha família, então, viveram na Rua Alegre, no bairro da Barcelona. Eles tinham vacas leiteiras, eles distribuíam leites para a cidade de São Caetano, para o povo de São Caetano do Sul. Então, a gente, como você bem disse, eu vivi toda essa época, essa época. Então, nós tivemos logo depois tivemos desse ciclo que veio, então, o primeiro com os teares, o segundo que veio com agricultura, e aí a coisa da agricultura não deu muito certo, mas teve um período que na verdade, vieram até tem a questão de plantar a batata, parece que aconteceu aqui, porque a batata não resolveu o problema que os alemães usavam muito a batata. Então, foram plantar o quê? Para vinicultura. O vinho de São Caetano do Sul foi conhecido em São Paulo, e aí sim pode falar, houve um ciclo da economia, o vinho de São Caetano do Sul. Logo em seguida, como ciclo de economia em São Caetano do Sul, veio a cerâmica São Caetano. A cerâmica São Caetano foi um marco de desenvolvimento econômico em São Caetano do Sul muito grande. E depois a primeira empresa de automóvel se instalou em São Caetano do Sul, que foi a General Motors. Então nós tivemos assim, e ficou então um município com alta renda, etc. Mas aqui nós voltamos para a história do IPEA, né? Na história do comportamento, do estupro, dessas coisas, do vestimento, da aparência e tal. Não sei, falamos da miscigenação das raças, da cultura. Realmente a Europa tinha uma cultura também assim mais de preservação, da conduta, mais religiosa. Não sei se isso influenciou no comportamento do brasileiro de maneira geral. Porque também tudo aquilo que se proíbe muito, que é muito assim, também há uma reação contrária a tudo que é extremado. Mas os ciclos foram esses, a sociedade se fez desta forma, é evidente que há alguns resquícios disso, de outras culturas, pode também estar influenciando aquilo que é o povo brasileiro. Porque influencia em tudo. Influencia o povo brasileiro, outras raças, miscigenação. E aqui não estamos julgando responsabilidade para nenhuma raça. Estou dizendo, aqui, o que eu estou situando, tentando situar, é que, às vezes, a religiosidade extremada,
os comportamentos proibitivos, as religiões, não pode usar isso, não pode usar quando a pessoa libera de uma vez, o outro então tem todas as dificuldades, e aí quando o homem toma atitudes mais radicais, etc. Pode ser que também da formação étnica do nosso povo, da miscigenação, das raças, da história de São Caetano do Sul, pode ser. Mas eu não tenho visto, durante todo esse período, nenhum comportamento, assim, não existe uma coisa assim dessa situação extremada, como revelou o IPEA na cidade de São Caetano do Sul. Mas o senhor deu aqui a justificativa para o êxito que São Caetano apresenta hoje no seu IDH. Ou seja, esses ciclos econômicos. Eu me lembro que eu era garoto, lá em Minas Gerais, toda pessoa rica tinha uma identidade. Ele tinha na sua casa ladrilho São Caetano. Eu não sabia que diabo de ladrilho era aquele, nem onde ficava São Caetano. Mas as pessoas chamavam a minha mãe para ver, olha, a fulana fez aqui a copa, a cozinha com ladrilho São Caetano. Era um ladrilhozinho quadradinho assim, que era das indústrias Matarazzo e que era sucesso no Brasil inteiro. Muito bem. E aí você tem também a presença da General Motors, que não é desprezível, depois das Casas Bahia. Sim, São Caetano tem história e tem justificativa para se orgulhar da situação que ela tem no momento. Qual é o principal problema de São Caetano hoje? É jovem com droga, é crack, é problema de emprego. Qual é o principal problema hoje envolvendo jovens aqui no nosso município de 150 mil habitantes? Ney, o maior problema, nós terminamos agora uma pesquisa que é por uma associação que nós estamos vinculados a essa associação, ela contratou uma pesquisa. Em São Caetano do Sul, hoje o maior problema nosso é a segurança. Agora, falar segurança, você realmente fala de droga, fala muita coisa, né? Segurança envolve tudo. Então, a pesquisa sendo assim, mais aprofundada, é o furto de automóvel, não é? O roubo também com armas. E nesses dias houve a morte aí de um jovem médico, não é? Uma morte muito violenta aconteceu em São Caetano do Sul. Então a pesquisa revela uns dias anterior, né, e depois da morte, que teve uma repercussão muito grande. A população de São Caetano chegou, pela primeira vez que eu saiba, a paralisar o tráfego na Avenida Goiás, que é uma avenida que corta São Caetano do Sul, onde os outros municípios contíguos têm acesso através da Avenida Goiás. Os moradores têm acesso. Então, houve uma repercussão muito grande. Mas o maior problema, então, está focado hoje, segundo a pesquisa, na segurança. Logo em seguida, a saúde. Mas dentro do item segurança, que é o maior problema apontado pela população de São Caetano do Sul, insatisfação da população de São Caetano do Sul, aparece o furto de automóvel, a violência praticada quando vem aqui buscar os automóveis, né? Quando tem o roubo e tal. Então, é assustador os índices de criminalidade de São Caetano do Sul. A pesquisa aponta isso. Hoje é a segurança em primeiro lugar, até mais distanciada a segurança do que a própria saúde. São próximos, mas mais distanciada está hoje a preocupação da população são-caetanense com a segurança do que no ano de 2011, quando havia 2011, 2012, na época da campanha, a prefeito, também, num certo momento, a segurança, a preocupação, o descontentamento, os aspectos da segurança pública em São Caetano do Sul, em 2012, apareceu ali em primeiro lugar, em alguns momentos do ano de 2012, alguns períodos, a segurança como o maior problema. Mas estava muito próximo também à saúde. Agora, depois de 2 anos, os números das pesquisas dizem que a segurança está se distanciando do problema da saúde. Então, é muito intensa a preocupação do povo são-caetanense com a segurança. Doutor Éder, o senhor me disse certa vez que o município de São Caetano fazia divisa com 6 outros municípios do grande ABC. Ou seja, São Caetano está aqui, atravessa a rua está Santo André, atravessa a rua está Diadema, atravessa a rua está São Bernardo, atravessa a Avenida do Estado está São Paulo. Atravessa o Riacho aqui, o Rio, está em São Paulo. Ou seja, São Caetano não tem favela. São Caetano não tem as chamadas comunidades periféricas. Como é que tem essa violência? Ela vem de fora para cá? Ah, não há dúvida. Sabe, Ney, houve aqui um período em que a ONU
fez uma pesquisa e situou que São Caetano do Sul, a cidade de São Caetano do Sul do estado de São Paulo, ela tem o maior IDH do Brasil. Agora, índice de desenvolvimento humano está sustentado, essa pesquisa sustenta em 3 pilares. Longevidade. Longevidade é por aquilo que nós dissemos. Os europeus que vieram para cá. Depois, educação, mas ele faz educação com o número de escolas. 15 quilômetros quadrados, com uma renda que nós temos, uma arrecadação enorme, que nós temos quase 1 bilhão, foi construído muitas escolas. Aqui não estamos dizendo da qualidade do ensino, do número de escolas. E depois a renda per capita. Então nós temos empresários que iniciaram as suas atividades aqui em São Caetano do Sul e que hoje são donos de empresas assim, que atua no mercado nacional e até internacional. E esse pessoal faz todo a sua declaração de imposto, faz por aqui, grandes empresários. Então, de repente, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, os políticos da época, quando saiu isso, usaram como cidade rica, riquíssima, onde todo mundo é rico. Misturou Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, com todo mundo rico. Com crescimento econômico. Com crescimento econômico, todo mundo rico, milionário. Outro problema, nós somos, no Brasil, a cidade que tem o maior número de automóveis por pessoa, quase 3 automóveis por pessoa. Nós não temos estacionamentos subterrâneos, não temos aquele sistema de estacionamento. Fica tudo na rua. Então, quando eu falo que o furto, e a pesquisa diz que é o furto, principalmente furto de automóvel, é assim, São Caetano do Sul é uma vitrine. É que, sabe, até uma vez nós estávamos conversando, assim, sabe, tem aquela, que a turma fala que era a televisão do cachorrinho, que ele fica vendo aqueles frangos todos. Então é o seguinte, São Caetano do Sul isso é uma televisão para o bandido. Ele vem aqui, encomenda para o bandido um automóvel, atrás, vamos para andar por São Caetano do Sul, que eu vou andando assim na rua, está todos os automóveis, 28 mil automóveis parados por dia na cidade de São Caetano do Sul, nas ruas de São Caetano do Sul. Ele escolhe a cor que ele quer, ele vem aqui e tal. Então veja, a mistura de índice de desenvolvimento humano, falando que todo mundo é rico, politicamente mal usada essa informação, ela foi desonestamente permeada, publicada, que IDH não tem nada a ver com todo mundo rico em São Caetano. Com todo desenvolvimento econômico. Com desenvolvimento econômico. Eu falo assim, todo mundo rico, para o pessoal entender bem mesmo, mais claramente. Muito bem. Então, o uso indevido dessa marca da ONU, que usa aqueles 3 pilares que também não demonstram nada. Muito bem. Depois, tantos automóveis na rua. Depois, esses municípios, aqui não tem favela, então, mas todos esses municípios. Nós estamos aqui com a favela de Heliópolis, onde ali na Delamare não tem quem não é, só passou ali e é assaltado. Então, é evidente que a violência em São Caetano do Sul é muito grande também por todos esses fatores. E também uma grande displicência que nós temos de todas... Porque quando você vê na Constituição, a segurança é um problema do governo do Estado, do governo federal, né? Mas também diz a ideia, o espírito da Constituição, que é um problema de toda a sociedade. Tanto que nós sabemos, para a Constituição, você pode dar voz de prisão particular, se estiver dentro de um delito e tal, etc. Então, é um problema de toda a sociedade. Mas nós temos nos descurado, nós não estamos prestando muita atenção, nós, população, vereadores, prefeito, para exigir que se cumpra a Constituição do Estado e a Constituição Federal, que o governo estadual venha cumprir o seu papel e dar segurança para São Caetano do Sul. Para todos os municípios têm problema, a segurança é um problema terrível, a violência, né, é terrível em todos os municípios. Mas se nós temos a arrecadação que nós temos, a história que nós temos, e estamos cercados de municípios com todo tipo de problema, não custa nada, porque você vê só uma coisa que aconteceu terrível. Agora, esse projeto do governo do Estado, quando tem o verão, nas praias, ele retira efetivos da Polícia Militar, que é o problema da segurança da Polícia Militar. Nós ficamos aqui, que nós temos um contingente de 100 e poucos, 130, 140. Diminuiu. Foi para 32. Durante todo esse período. Foi nesse período do verão que aumentou muito o índice de criminalidade. Isso aí está errado na medida em que veste lá, mas desveste cá. Quer dizer, eles deviam fazer isso, que é excepcional no litoral, mas sem prejudicar os efetivos dos outros municípios. Então você vê, olha só, um tsunami, né?
porque o tal do tsunami não é só porque a água levanta, é as placas tectônicas, é a água, a temperatura daquele tsunami. Então acontece isso todo esse período, não é de agora, isso já vem há bastante tempo e não há uma solução nessa história. Porque não foi só de São Caetano que o contingente da Polícia Militar foi retirado, foi dos outros municípios também, entendemos, é uma prática interessante, porque realmente municípios da Baixada, que tem 100 mil pessoas, de repente tem 1 milhão de pessoas, está tudo certo essa parte. Agora, tem que olhar o caso específico de São Caetano do Sul. Por quê? Se o povo viaja, se tem os automóveis na rua, porque continua, mesmo no verão, o comércio, a visita para São Caetano do Sul. Se temos a história que todo mundo aqui é rico. Então, ao contrário de tirar, se nós temos 130, 150 efetivos da Polícia Militar, em vez de tirar 120, tire 100. Você deixa algum, faz um projeto. Olha, agora vocês vão ter uma hora extra a mais, vão alguma coisinha. Não usar todos os municípios por uma causa justa, que é colocar a polícia militar na Baixada, que vai período de verão, de férias. Isso é justo, mas tem que ter uma certa equidade, um certo equilíbrio para decidir o quanto de efetivo se retira de uma cidade. Agora, São Caetano, reitero, com todos os municípios em volta de São Caetano do Sul, sendo uma ilha, sendo aquela história do IDH, toda essa situação, necessário exigir o povo, o prefeito, os vereadores da nossa cidade, exigir do governo estadual um posicionamento mais sintonizado com a nossa realidade. Eu vou abrir rapidamente uma janela aqui, porque o internauta, o Alexandre, está perguntando aqui o seguinte, diz aqui o Alexandre, doutor Éder, para finalizar, o IPEA perdeu credibilidade? Como podemos confiar nos dados apresentados em pesquisas? É o internauta Alexandre perguntando. Eu acho que... Não, mas o senhor tem que responder, mas eu pessoalmente acho o seguinte. Enquanto nós tivermos outros institutos, a gente fica mais ou menos tranquilo. Veja o senhor o seguinte. Por exemplo, sai uma pesquisa do IBOPE. Éder Xavier tem 73% da intenção de voto em São Caetano para prefeito. Muito bem. Mas se tiver certa essa pesquisa, o Datafolha em seguida vai dizer a mesma coisa. Mas se o Datafolha vem em seguida e diz que tem 40, aí acontece algum problema. Um dos dois precisa verificar o que foi feito. Que eu acho que é o caso do IPEA. Ou seja, a gente não precisa acreditar nessas coisas, assim como se fossem atos de fé, né? Mas sempre desconfiar, né, doutor Éder? Não, você diz bem. Foi o que eu sustentei no momento anterior do nosso programa e tal. Quer dizer, que sentido? Realmente, eu não posso acreditar, é difícil, eu já desqualifiquei, como está desqualificada essa pesquisa. Mas nem quando ele recua e diz assim, olha, era 65, agora é só 26. Eu não posso acreditar por uma questão humana. Agora, você já vai mais pelo lado técnico, realmente. Então, seria necessária uma boa ideia o governo do Estado, o povo brasileiro, o período de política, o governo do Estado, pessoas que se interessam por isso. Você falou muito bem. Porque está lançada aqui uma ideia hoje, no programa X da Questão, na Web TV Nossa Cidade é o canal. Vamos fazer o Datafolha, o Ibope. Qual que é aquela do Belo Horizonte também? Tem a outra lá do Belo Horizonte. Vox Populi. A voz do povo. Por favor, faça uma pesquisa aí. Não é para atacar o IPEA, não. Porque isso é um desassossego social, é uma coisa de espírito, de alma. Imaginar que nós somos tudo bicho. Animal irracional. Mas nem é animal irracional, pior ainda. 26% dos homens brasileiros achavam que alguém está vestido de um jeito, tem que estuprar. Então, já que é uma coisa assim humana, pô, não tem ninguém aí que só grana, pessoal. Faz uma pesquisa aí, vai o Datafolha, como é que é? Vox Populi, qual que é a outra mesmo aí? O Ibope. Faz uma pesquisa, pessoal. Vocês ganharam muito dinheiro com pesquisa no Brasil aí, somente agora ano político vão ganhar muito. Gasta um pouquinho, faz uma coisa, é humano vocês fazerem uma, porque nós confiamos, como você disse, que haja a pesquisa com essas empresas que a gente citou aqui, que são de renome. É uma boa ideia. Acho que deviam fazer uma boa ideia para o IPEA, fez essa besteira, uma boa ideia para o IPEA. Fazer uma pesquisa aí. Fazer uma pesquisa para... Queira Deus que a pesquisa diz assim, só tem de bestas humanas nesse país, só tem 0%. Eu gostaria que fosse isso, que é o mínimo que pode ter que se esperar nessa história de estuprar pessoa porque está vestida assim ou está vestida de outra maneira. Preste atenção. Se nós estivéssemos agora na nossa co-irmã, a Rede Globo de televisão, e eu estivesse dirigindo
o escritor, o advogado e o vereador da Câmara Municipal de São Caetano, Éder Xavier, eu diria o seguinte: fecha aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui o diretor, Éder Xavier, 30 segundos para encerrar o X da questão. 1, 2, 3. Estamos encerrando o X da questão, que hoje debateu, entre outros, o tema do erro da pesquisa do IPEA. E nós sustentamos aqui, junto com o Ney Gonçalves Dias, este homem de experiência e de vivência, que passou uns dias descansando no hospital, que veio com a bola toda, que veio cheio de energia, com as pilhas recarregadas. Nós sustentamos neste programa de hoje o seguinte: não é possível que haja no Brasil seres humanos que vão estuprar o outro, homens, mulheres, estuprar mulheres, porque tem este ou aquele investimento. Nós aqui do programa, eu e o Ney Gonçalves, não queremos acreditar nisso. E fizemos um desafio para os grandes institutos. Faça os outros, que isso aconteça. Faça também uma pesquisa você. Um grande abraço. O X da Questão se despede junto com o Ney Gonçalves Dias, o programa X da Questão, dizendo que é uma honra estar na Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal.